profissional de tecnologia tem que entender cliente. Ele não pode ser só o cara, ele não pode ser só um coder. Ele tem que ser cliente, ele tem que entender que tem uma pessoa que ali por trás do que ele está codificando vai ter um serviço, uma solução, algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Estamos iniciando uma grande gravação aqui na entrevista 50 CIOs. Estava com o meu convidado batendo um grande papo, onde nós estávamos falando da beleza, da riqueza em viver a vida de forma plena. A vida tem que ser feita de grandes momentos, momentos de alegria, de aprendizado e principalmente momentos que nos tiram da zona de conforto. E é com este clima e com este objetivo que eu inicio a nossa gravação de hoje com João Bezerra. Bezerra, super prazer poder te receber aqui no nosso estúdio. Obrigado, Renato. Para mim, o prazer é todo meu. O convite, você receber esse convite de você é um privilégio. Estou aqui super feliz. Mais um momento para viver e para curtir aqui. É verdade. Contigo aí. Obrigado. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Dia 6 de outubro de 2023, 6 de esse outubro, é o dia que estamos aqui. É importante. E que seja o melhor dia da nossa vida. Perfeito. Né? Gerando esse conteúdo e principalmente falando daquilo que somos. João, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você tem mais de 40 anos de profissão, né? E você tem uma história super bonita, uma história de superação. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história desde lá do início. Tá bom, joia. Obrigado, Renato. É duro, né? Porque eu sou um jovem há mais tempo. Então, às vezes é duro fazer uma história longa, curta, né? Eu não tenho toda essa capacidade. Mas eu sou pernambucano, nasci em Recife, morei 8 anos em Fortaleza. Cresci em Fortaleza como moleque, andando nas ruas, né? Com brinco de pé descalço, indo pra praia, correndo atrás, vendo o trem passar do seu lado, coisas que eu nunca deixaria meus filhos fazerem, né? E mudei para São Paulo com 10 anos de idade. Então, cresci em São Paulo, minha adolescência, escola, grandes amigos que fiz por aqui, faculdade. E fui da faculdade, né, como um engenheiro, fiz estágios, entrei numa companhia, entrei no Itaú, trabalhei 36 anos, né? E há 4 anos eu estou numa vida mais de empreendedor profissional e participando, fazendo outras experiências, agregando valor, uma nova etapa, colocando mais um stack de conhecimento aqui na minha vida, né? Sou casado, 4 filhos e, ou seja, eu digo que eu sou um empreendedor de filhos. Né? Que legal. Então, mas é isso aqui. Então, de maneira bem curta, essa aqui é um pouco a minha história, né? Ô, João, você traz uma passagem muito bonita na sua jornada de vida. Eu queria trazê-la aqui para a gente desfrutá-la com muita alegria e muito desprendimento, né? Você, então, quando veio de Fortaleza, de Recife, de Fortaleza para São Paulo, né? Uma época onde cursar engenharia, né? Gostar das coisas do futuro, e você se deparou ali com algumas características, né? De um jovem chegando do Nordeste, né? E houveram algumas passagens ali, eu gostaria que você trouxesse isso. Olha, realmente houve um caso aqui interessante, que quando eu vim para cá vim para São Paulo com 10 anos de idade, né? Então, foi uma mudança difícil para mim, como na época uma criança virando adolescente, porque eu tinha uma infância de pé no chão, descalço, morando em casa, e vim para São Paulo, tempo sempre quente, praia. E em São Paulo sempre foi um lugar parecido. Vim para cá um lugar mais rígido. A escola era mais rígida, as relações eram diferentes, é tudo mais... Até a questão do clima, né? Do frio e do calor. Foi a primeira vez que eu comi pizza foi em São Paulo. Então, são pequenas coisas que eu lembro até hoje, eu conto para meus filhos, acham que é gozação. E quando eu, na escola, com 10 anos, eu me deparei que eu percebia que eu tinha alguma coisa diferente, né? E aí, sem saber, que eu estava recebendo um bullying porque as pessoas achavam diferente o meu sotaque, meu acento. A forma, eu nem sabia que eu tinha um sotaque, eu nem sabia o que era isso.
Então, naquele momento ali, hoje, é uma experiência que eu trago para a vida, né? Hoje eu tenho mais noção do que é isso. Naquele momento você vê como as pessoas tratam os diferentes. Eu passei naturalmente, não tenho nenhuma lembrança de problemas dessa passagem, mas de verdade é uma passagem de um certo bullying que eu recebi em função do sotaque que eu tenho, né? E hoje, quer dizer, durante a minha vida eu acabei, por evolução, acabando me deparando com essas questões de inclusão e de diversidade, acabando sendo um advocate dessa causa das empresas que eu trabalhava, não porque é simplesmente o certo a fazer, porque mesmo com a empresa é o mais inteligente a fazer. Então você trabalhar isso significa que você vai construir um mundo melhor, que vai ser para todo mundo e para as empresas também. Então, se você faz o mais inteligente, você acaba fazendo o certo a fazer. E nesse caso, quando eu volto para trás, eu vejo que do jeito que me trataram, eu mesmo, minha evolução de vida, eu fiz um monte de coisa de maneira incorreta também. Então hoje eu olho para trás e muitas vezes por um viés de criação, eu acabei fazendo algumas coisas que eram viés preconceituosos e que a gente faz no dia a dia. Então eu volto para trás e olho essa passagem e vejo que o meu mérito principal hoje é tentar olhar para trás, ver o que eu fiz de errado e tentar corrigir para tentar fazer corretamente da próxima vez, ser um bom exemplo para os meus filhos, né? Então essa é uma passagem interessante que remete para algo que você pode aproveitar para você mesmo o resto da vida. O que eu recebi, eventualmente, eu também possa ter tratado pessoas de uma maneira errada, da mesma forma que eu senti, né? Então acho que esse é um ponto que é importante aí para nossas vidas, a gente olhar, ter autocrítica, não ter vergonha, mas saber que você pode corrigir e seguir para frente com a cabeça erguida, porque, puxa, eu agora aprendi como é que é, né? E essa é a grande lei da vida, né, João? Se a gente pensar muito, é isso, né? Nascemos, somos pequenos, jovens, pouca experiência, e a vida vai nos dando essa grande oportunidade para que você possa chegar na fase que você está, né, e ter uma ótima reflexão como essa, de acertos e erros. João, você se autodeclara como um garoto muito curioso, né? Queria mudar o mundo ou criar geringonças ali, né, da nossa época, uma característica muito, né, dos garotos, principalmente para quem teve uma infância muito ativa em cidades, né, com muitos amigos, aquelas brincadeiras. Como que foi o início, né, dessa curiosidade e o porquê você começou a se aproximar, né, da parte de eletrônica, né, a informática estava começando, né, ou seja, dando os primeiros passos ali na sua época. Como que foi esse interesse, né, por eletrônica, por engenharia, depois por tecnologia? Como que foi isso? É interessante. Bom, eu na verdade, sempre tive uma aptidão para engenharia, né? Então, a engenharia ou administração. Até fiz alguns cursos na época, a gente tinha aqueles exames de aptidão, né? Sim. E eles acabaram me dirigindo para engenharia. E eu sempre escolhi de cara engenharia elétrica e eletrônica, né? Fiz essa formação na época na faculdade. E sempre com a ideia que eu seria um cara que montaria máquinas, hardwares. E realmente, no meu início de carreira, eu programava assembler, eu programava 8086, 80386. Vocês olharem na internet, vocês vão descobrir o que é isso, né? Porque isso já não existe mais. Mas eu programei microprocessadores, fiz sistemas analógicos digitais, montei placas com a wire-up naqueles períodos com os fiozinhos, né? Fantástico, que legal. E eu achava que esse era o meu caminho de um engenheiro nessa linha. E fiz alguns estágios em empresas de telecomunicações, fazendo projetos de micro-ondas no interior de São Paulo, para Record, rádios, etc. Rádios que estão por aí hoje. E depois eu acabei entrando no caminho e entrei como um trainee no Itaú. E quando entrei no Itaú, entrei na área de teleprocessamento. E eu percebi, não conta para ninguém, que eu não entendia nada. Eu não entendia nada e eu, com muita humildade, tinha que olhar para os técnicos que estavam lá há alguns anos, que eram que eu, engenheiro, não entendia nada. Eu tive que aprender ali com aqueles técnicos, com muita humildade, para poder entender, poder ajudar, logicamente, com o raciocínio talvez que eu tivesse, que poderia fazer uma diferença no banco. Mas foi um pouco assim, eu entrei na área de teleprocessamento e, a partir daí, comecei a ajudar o banco em algumas etapas da sua existência nos últimos 30 anos, né? Então, mas eu entrei na área de teleprocessamento um pouco por uma oportunidade que aconteceu, embora eu não entendesse nada daquele tema. O que eu aprendi na faculdade, efetivamente, dentro do banco,
ela, com uma técnica, eu acabei não sendo aproveitado. Mas aprendi muito lá dentro e foi o que me trouxe até aqui hoje. Ô João, anos 80, isso? Eu entrei em 83, 83. Me formei em 82 para 83. Então, nessa década de 80, posso dizer para você que eu ajudei o banco em várias etapas diferentes, né? E esse é um aprendizado interessante, né? Porque muitas vezes a gente estava conversando sobre você ter muitas oportunidades. Você pode ter 30 anos de trabalho e ter 1 ano de experiência, só multiplicado muitas vezes. Depende de você, depende da empresa. No caso do Itaú, a empresa que permite que você viva várias experiências diferentes, que é o que aconteceu efetivamente. Eu vi várias fases, muitas oportunidades, muitos trabalhos diferentes e que permitiram evoluir na carreira e permanecer, garantir que eu pudesse fazer parte de um projeto como protagonista. Que esse aqui é o principal, que te dá sempre mais motivo e estímulo, incentivo para continuar com um determinado projeto, né? Ô João Bezerra, uma coisa que me tem chamado muito a atenção na sua história é que fazer o certo, fazer bem feito, é quase que uma obrigação de um profissional com virtudes, com a consciência, né? E você foi além. Eu vejo que durante a sua trajetória, você fez tudo isso muito bem feito, mas você olhou também as minorias, ou olhou para quem precisava ser olhado numa visão sua de transformação no que tange à inclusão, né, das pessoas, seja o acesso à tecnologia, pensar em produtos para inclusão e diversidade. Queria que você falasse um pouquinho, né, de como você encara tudo isso, desde lá no começo e até nos tempos de hoje. É claro que quando você fala do lado mais humano do que você é, vem um pouco da tua formação, vem dos teus pais, dos teus amigos, com a comunidade que você convive e que você aprende, né? E eu diria que, primeiro, pro lado de dentro de uma empresa, você tratar de uma maneira mais humana. Vou dar um pequeno exemplo. Década de 90, na minha estrutura, implementei um Casual Day. Não existia isso. Então, toda sexta-feira, a minha estrutura, as pessoas vinham como de uma maneira mais informal. Lembrando que o banco era todo formal, né? De gravata, né? Exatamente. Terno, depois né? de um tempo, acho que uns 10, 15 anos depois, o banco implementou de maneira geral o Casual Day. Inclusive, um colega meu falou, escuta, você já implementou isso faz tempo, como é que você funciona na sexta-feira? É proibido vir de gravata? Eu falei, não, gente, você vem, vou como sou, eu vou do jeito que eu quiser, né? Mas acho que as pequenas atitudes como essa, de você tratar de maneira humana, quando eu ia promover uma pessoa, minha área tinha eram milhares de pessoas, eu sempre colocava para os meus diretos em você vai promover alguém? Tem algum PCD? Tem alguma mulher? Tem algum negro? Você tem alguma minoria com LGBT que a gente possa trazer? Porque normalmente as pessoas que a gente promove são geralmente pessoas que são iguais. Então, homem branco, hétero, de ter determinadas condições físicas, e você esquece, e isso é uma coisa que é um viés que a gente tem. Então, pequenos detalhes como esse de você tratar de maneira diferente os diferentes, e mais do que da igualdade, que igualdade é você ter os direitos escritos, todo mundo tem o mesmo direito. Você dar equidade, que é você promover a mudança das distorções históricas da sociedade, você fazer a tua parte dentro da empresa. Isso não é só o certo a fazer, é o mais inteligente, porque fazendo isso, e as áreas que eu tinha geralmente eram áreas muito difíceis, que trabalham 24/7, isso atraía talento, retém talento. Então, por isso que é uma coisa inteligente para a empresa. Então, quando a empresa se depara, você falou só das minorias, né? Quando você fala do caso de negros no Brasil, eles são a maioria, mas a gente trata como uma minoria. Mas quando você, dentro da tua empresa, reflete a sociedade retribui para você. A sociedade percebe que é ali que você quer, é a empresa que está disposta realmente a dar serviços que são adequados à comunidade. Eu gosto muito de uma frase que eu capturei numa visita ao Netflix. Eu fui ver Chaos Engineering e acabei aprendendo inclusão e diversidade lá. Lá eles tratam, quando eles vão contratar alguém, eles perguntam, who's missing here? Ou seja, quem está faltando aqui? Se eu quero ser uma empresa global que representa o mundo, fazer filmes para o mundo, eu tenho que aqui dentro também ser assim. Senão eu não posso colocar para fora algo que eu não sou. Então, quem está faltando aqui? Então, quando eu vou contratar alguém, vou contratar o Renato, porque o Renato é um cara boa praça, a gente vai tomar uma cervejinha juntos. E de repente, eu talvez devesse contratar o Renato, aquele muçulmano, que nunca vai tomar uma cervejinha comigo, mas que vai complementar o jeito do que eu penso aqui dentro. Então, acho que esse tipo de coisa, se às vezes acha que não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com tudo.
tem a ver com tecnologia, tem a ver com o cliente, tem a ver com a experiência que você colocar, que é com a tomada de decisões mais difíceis, que você tem um time diverso, seja de raça, gênero, etnia e de origem, ele vai ter discussões muito mais difíceis, mas decisões muito melhores. Então, acho que esse foi um aprendizado que talvez eu fiz intuitivamente no tempo. Hoje, né, jovem há mais tempo, eu faço uma reflexão um pouco mais conceitual, entendo o que é o certo realmente a fazer, né? Mas eu acho que é algo que, primeiro, o ser humano, ele sempre quer mais o bem do que o mal. Então, eu acho que isso acaba gerando esse lado intuitivo. Quando você entende o teu intuitivo, melhor ainda, porque você consegue tomar as decisões de uma maneira mais firmes, com mais certeza, né? João, falando um pouquinho de carreira, sua carreira é uma carreira para ser apreciada, né? Ou seja, para a gente saboreá-la com muita alegria. Tenho certeza que foi uma carreira difícil, uma carreira com altos e baixos, mas eu queria entender a sua visão, como que é trabalhar 36 anos em uma única companhia e que chega ao final desse período, parece que você não trabalhou numa companhia só, João, parece que houveram tantas, né, fusões, aquisições, a empresa cresceu tanto, o banco cresceu tanto. Como que é despender 36 anos numa única companhia? Eu acho que depende da empresa e depende da pessoa. E acho que nesse caso, o meu privilégio de estar numa empresa que promove isso, que permite ter diferentes histórias, tá? Sempre eu peguei um período de constante evolução na empresa e eu também disposto a fazer coisas diferentes. Então, se eu pegar por décadas, né? Olha que coisa, hoje eu posso fazer assim, né? Mas a década de 80, vamos pegar um caso do próprio Banco Itaú, a principal tecnologia de um banco na década de 80 era o back-office. Não o back-office, a caneta aqui, mas você entender o banco, você tinha lá, você ia descontar um cheque na agência, o cara ia lá e puxava o listão e descontava o cheque e acertava na caneta. Aquele listão ia para o núcleo, em Fortaleza, por exemplo, o núcleo colocava num central de digitação, aquela digitação ia para um mainframe em Recife, que fazia um processamento, mandava para São Paulo, que fazia um processamento consolidado do Brasil, devolvia para Recife na madrugada, que devolvia para o centro de Fortaleza e o RAP ia levar na agência o listão do dia seguinte. Isso era uma tecnologia de back-office. Quem era bom nisso, os bancos que eram bons nisso, foram os bancos que cresceram. Década de 90, a tecnologia que era prioritária num banco era telecomunicações, que o Brasil era muito escasso em telecomunicações, as empresas estatais, e os bancos tiveram que montar operadoras. Então eu apoiei também a montagem de uma operadora dentro de um banco, como se fosse uma empresa de telecom montada num banco. Em 2001 nós fizemos outsourcing, porque telecomunicações foi privatizado no Brasil, tinha gente melhor do que nós para fazer aquilo. Década de 2000 a 2010, a tecnologia prioritária dentro de um banco era data center, processamento. Quem tinha essa capacidade integrava mais bancos rapidamente. Eu passei numa fase que nós integramos mais de 20 organizações dentro do Itaú. E esta fábrica de data center, de integração, os processos, permitiu ao banco ser o que ele é hoje também, no seu crescimento inorgânico também. A partir daí apareceu a nuvem. Tinha gente melhor do que nós para fazer isso. Por que eu vou fazer isso dentro de casa? Eu tenho que contratar de alguém. E eu diria que 2010, 2020 foi o momento onde a tecnologia prioritária era a engenharia de software, com todas as suas variações que chegam na inteligência artificial, machine learning e mesmo processos de colaboração. Então, esse período, a tecnologia prioritária era a engenharia de software. Eu diria que hoje, para uma empresa de serviços, e não só para bancos, 2020 em diante, não tem a pergunta qual é a tecnologia prioritária, não é mais a adequada. Mas é dizer assim, a tecnologia é a prioridade. Então, voltando um pouco para a tua pergunta, eu tentei fazer um apanhado das diferentes vidas que eu tive dentro de um banco, dentro de uma empresa, ajudando de maneira com um certo protagonismo a apoiar esses diferentes momentos onde a empresa foi se transformando em outras empresas. E, lógico, o Itaú é um banco muito grande, 100 mil pessoas, tem muitas variáveis, muitos aprendizados, e lá você tem empresas de cartão de crédito, empresas de seguros, empresas de investimentos. Lógico que isso é um banco múltiplo, tem tudo isso. Então você tem uma possibilidade de aprender muito e permite rodar, permite você conhecer pessoas e interagir com a comunidade como um todo e se satisfazer com isso. Então existe vida para um profissional dentro de uma mesma empresa, mas depende muito da empresa, depende muito do profissional, depende muito, e muitas vezes as pessoas, quero sair para ir para outro lugar, às vezes a oportunidade está aqui do teu lado e você não quer ver, acha que está fora no mercado, né? Mesmo, eu lembro em 2010, 11, a equipe do LinkedIn veio falar comigo e com uma moça que tinha recém-promovida, uma diretora jovem lá,
para vocês precisam falar no LinkedIn, né? Eu falei, entendia para ela, falei, mas eu falava, mas essa altura do campeonato, 25 anos de mão, por que eu vou arrumar emprego agora? Ela falou, não é isso, você tem que ir no LinkedIn para mostrar que existe vida por 20 anos dentro de uma mesma empresa. E a outra diretora tem que vir para mostrar que ela é uma mulher jovem, que ela pode ser uma referência para as mulheres conquistarem uma posição. Então, eu acho que existe tudo isso. As duas coisas não tem regra, não está escrito em manual, mas depende muito de você, depende da empresa e depende daquilo estar te satisfazendo e te fazendo feliz, que foi a tua primeira observação, né? Ô João, que você é uma pessoa que traz a felicidade, que você é mais jovem, você é jovem há mais tempo, né? Eu consigo presenciar nessa nossa conversa aqui. E o que tem te movimentado hoje? O que você tem se envolvido, que tem te trazido essa alegria, essa jovialidade e principalmente, né, aquela frase que você diz, ou seja, que hoje seja o melhor dia, o dia do grande aprendizado, os melhores dias estão por vir. Fala um pouquinho desse momento que você está vivendo, João. Olha, eu quando eu acabei saindo dessa vida executiva eu passei um ano praticamente estudando, uma vida que eu brincava de aprendedor profissional. Então eu fui para o Singularity University, fui para Israel, fui para o Chile, Peru, me envolvi em projetos entendendo Estônia, fui para a China e aprender um pouco do que tem de melhor por aí, embora eu tivesse dentro do Itaú, eu tivesse essa possibilidade, mas eu estava numa bolha de luxo, né? E eu fui mais para o chão de fábrica. E eu acabei ingressando em alguns projetos diferentes, diversos segmentos diferentes, um pouquinho, seja em dados, seja em telefonia, seja em energia renovável, e seja nas fintechs. Me envolvi muito nesse mundo de fintechs também, que era meu trabalho já dentro do banco em pagamentos. E acabei me envolvendo em vários pequenos projetos diferentes como protagonista, podendo compartilhar. No mundo de fintechs, como mentor, eu dei muitas mentorias, acho que eu dei mais de 500 mentorias. E na realidade, você não conta para ninguém, cada mentoria que eu dou, eu estou aprendendo. Mas é o meu pequeno segredo. A mentoria ela só vale se há uma troca. Então, tudo isso acabou me trazendo um incentivo, um protagonismo para poder aplicar nas diversas áreas que hoje eu estou envolvido, ao invés de estar numa única empresa. Então, acho que o que me move hoje é um pouco poder compartilhar, continuar aprendendo e sempre nesse olhar. Você brincou a questão do auge, né? Eu sempre brinquei que eu entrei na faculdade e achei que estava no meu auge, né? Entrei no Itaú, estou no meu auge. Fui promovido para diretor do meu auge. Tirei uma foto com o Bill Gates. Poxa, aquilo foi meu auge. Mas, na verdade, que eu estava brincando, meu auge foi semana passada, dando uma mentoria para startup. E eu falo, não, meu auge vai ser hoje, aqui junto com o Renato, né? Ou meu auge, na realidade, vai ser amanhã. Acho que é um pouco do espírito de você olhar as coisas. Eu sempre falo assim, eu estou só começando. E olhando dessa maneira, você está sempre disposto a construir um amanhã melhor do que foi o hoje, né? Buscar sempre isso, com essa perspectiva. Eu acho que eu olhando para trás da minha vida, eu sempre fiz assim, mesmo passando pelos reveses naturais, as dificuldades que a gente tem na nossa vida corporativa e executiva, né? João, tenta imaginar que nós estejamos aqui com 20 jovens nos assistindo e eles estão ali sedentos em pedir. João Bezerra, deixa uma mensagem para nós, você como um profissional, um executivo, uma pessoa que chegou lá, né, chegou muito longe, né, na sua jornada. Que mensagem você deixaria para nós que estamos aqui com 16, 17 anos, né, tomando as decisões ali para ingressar no mundo de TI? Qual a mensagem para esse público? Eu acho que primeiro a disposição de sempre estar pronto para reaprender. Ou seja, a questão do aprendizado contínuo é super importante. Então, o primeiro ponto, acho que esse é ter disposição para aprender sempre, a vida não acaba, o aprendizado não acaba na saída da faculdade, ele começa a partir daí quando você vai para a vida real. Como uma questão de skill do jovem, eu diria que hoje o profissional de tecnologia precisa ter algumas habilidades que são importantes. Tem que ter profundidade técnica, não quer dizer que ele seja especialista. A profundidade técnica é aquela dele ter essa capacidade de reaprender sempre. Ele tem que ser líder, o líder ele não é só inspiração, é transpiração também. Então, o líder tem que ser gestor, tem que ter o lado mais chato da metodologia, porque é importante para você controlar e gerir equipes, e tem que ter visão de futuro. Ele tem que ter sua própria visão de futuro. Para ter a sua visão de futuro, tem que ler muito, tem que aprender muito. E acho que um ponto fundamental que a tecnologia passou muitos anos sem ter é a proximidade com o cliente. Ter atenção no cliente. O profissional de tecnologia tem que entender cliente. Ele não pode ser só um coder.
Ele tem que ser cliente, ele tem que entender que tem uma pessoa que ali por trás do que ele está codificando vai ter um serviço, uma solução, algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. João Bezerra, uma trajetória de mais de 40 anos como a sua, eu tenho certeza que o papel da família sempre é um papel muito importante. Uma das coisas de ter uma carreira em TI é se abdicar muitas vezes de alguns horários, algumas operações 24/7. Imagino que você tenha passado dezenas de situações como essa e chegou o momento da gente agradecer, você agradecer as pessoas que são fundamentais para que nós possamos estar nesse momento aqui contando a sua história, que você traz com muita alegria. Quem são essas pessoas, João Bezerra? Logicamente que eu fui o profissional que eu trabalhei com Run the Bank, Então, eu tinha que suportar operações bancárias 24/7. Então, minha família, minha esposa Cristina, meus filhos Felipe, Isabela, João Pedro, Giovana, tiveram que tolerar muito dessa atuação 24 horas, da minha vida, muitas vezes tendo que sair de repente. Hoje mesmo, que eu participo de vários conselhos, às vezes acontece uma ligação chegar às 8 da noite, eu atendo. Minha esposa fala, o que é agora? É o plantão de dúvidas que começou? Então, eu passei muitos anos com esse plantão de dúvidas e exatamente pelo objetivo ideal de servir melhor aos clientes que estavam na nossa instituição. E isso, acho que a minha família, ela realmente tem aí meu agradecimento especial pela tolerância que teve durante todo esse período aí da minha vida, pelo jeito que eu sou, na realidade, Então, todo esse suporte que eu tive é o que me fez chegar até aqui. E vão me construindo, Que a gente passa a aprender com os filhos, Depois de um certo tempo, Renato? João Bezerra, que alegria poder bater esse papo contigo. Você é uma pessoa extremamente empática, conversa muito boa, com conhecimento muito grande. E o que te relaxa nos tempos vagos? O que você gosta de fazer, além de estar nas mentorias, nas startups, fazendo todo o seu trabalho aí no dia a dia? O que te traz muito prazer? Eu gosto muito de viajar com a família. Então, é difícil, às vezes, juntar todos os filhos, mas eu tento sempre fazer isso, pelo menos nem todos moram comigo ou moram no Brasil, mas eu tento, pelo menos uma vez por ano, juntar todos para que a gente possa ter essa vida em família. Eu gosto de almoçar e jantar em casa, eu gosto de ler muito, gosto de ler pelo menos 2 livros por mês com qualidade, Não sair apressadamente, mas degustar, E eu, vamos dizer que eu gosto, mas eu pratico, Pelo menos porque por uma necessidade. Eu treino 3 vezes por semana, faço uma corridinha quando dá, Mas, assim, eu acho que estar com a família talvez seja o maior prazer que me dá. Depois que eu acabei da vida executiva, eu comecei a buscar minha filha, que hoje tem 17 anos, na escola todos os dias. Um pequeno prazer que eu não tinha e que eu passei a ter. Então, esse lado de ter essa conexão faz a diferença pra gente, hoje em dia. João Bezerra, olha, eu queria aqui, neste momento, neste nosso programa, lhe agradecer. Ou seja, mas não é um agradecimento só meu, é um agradecimento da comunidade de TI, pela pessoa, pelo profissional e principalmente pelo legado que você tem deixado, no coração das pessoas. Não estou nem falando aqui de organizações, mas o impacto que você deixou e deixa nas pessoas. Você é um convidado especial nosso, porque outros convidados que estiveram conosco, refletindo, e minha pergunta, assim, bem direta, dizer, quem está faltando para esse programa? E o seu nome veio e disse, o João Bezerra, tenho certeza que seria uma grande conquista para o programa, e eu tenho certeza que nós estamos deixando esse grande legado aqui. Então, muito obrigado, João. Eu super agradeço o que você falou, simplesmente reforça algo que eu tenho, construa realmente amizades e relacionamentos genuínos, que é isso que acaba acontecendo, da gente estar sempre conectado e ter proporcionar esses pequenos prazeres e fazerem realmente a vida valer a pena ser vivida. É isso aí. Tá aí, João Bezerra, no Entrevista 50 CIOs, meu muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Valeu, um forte abraço. Valeu.